Sabe, todos nós fazemos parte de uma história única, gigantesca. Uma história que começou, olha, há milhões e milhões de anos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos usar fósseis, artefatos e até o nosso próprio DNA para tentar desvendar aquela pergunta fundamental: de onde a gente realmente veio? E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, pensa só. Nossa história, como o Homo sapiens, tem uns 200 mil anos. Isso dá mais ou menos 8 mil gerações. Imagina só, se cada geração fosse um degrauzinho de uma escada, a gente teria que subir 8 mil degraus para chegar nos nossos primeiros ancestrais. É uma história muito, muito profunda que conecta todo mundo que está vivo hoje. Então, bora começar essa investigação? Nosso roteiro vai ser mais ou menos assim, ó. Primeiro, quem são nossos parentes mais próximos, os primatas. Depois, a grande revolução que foi andar em pé. A gente vai dar uma olhada nas pistas que os fósseis deixaram claro. Aí, vamos focar na origem da nossa espécie, o Homo sapiens, e ver o que o DNA tem a dizer sobre tudo isso. E, para fechar, a gente vai entender o que significa de verdade sermos uma única espécie. Ok, vamos começar pelo começo, né? Estabelecendo o nosso lugar nessa grande família dos primatas. Dá uma olhada nessa imagem, olha bem para a estrutura dos ossos. O formato do crânio, a mãozinha ali, a arquitetura geral do corpo. A semelhança entre o nosso esqueleto e o dos nossos primos, como os chimpanzés e gorilas, nossa, impressionante. A evidência está aí, bem na nossa frente. A gente pertence à mesma ordem. Mas o que exatamente classifica a gente como primata antropoide? Bom, são coisas que a gente reconhece na hora. Pensa aí, um cérebro bem desenvolvido, um rosto relativamente pequeno com os olhos virados para frente, isso dá pra gente aquela visão 3D, sabe? A percepção de profundidade. Soa familiar, né? E claro, não dá pra esquecer dos nossos polegares opositores e das unhas, em vez de garras. E aqui a gente chega num momento chave, um verdadeiro divisor de águas na nossa história. Há mais ou menos 6 milhões de anos, lá na África, uma população de primatas se dividiu em duas. Uma parte continuou na floresta e essa linhagem deu origem aos chimpanzés que a gente conhece hoje. A outra se aventurou pelas savanas abertas e foi aí que começou a longa, e bota longa nisso, jornada que nos tornaria humanos. Agora, vamos falar do primeiro grande salto dos nossos ancestrais. E olha que curioso, não foi o cérebro grande que nos diferenciou de cara. Não. Foi algo muito mais básico, mas que mudou tudo. E essa imagem aqui mostra essa mudança de um jeito incrível. Olha só, à esquerda, a postura retinha da Lucy. Agora compara com o chimpanzé ali do lado, se apoiando nos nós dos dedos para andar. Foi essa adaptação que definiu a nossa linhagem, o bipedalismo, a capacidade de andar sobre duas pernas. Isso mudou o jogo. Mas como isso aconteceu? Bom, não foi da noite para o dia. Foram várias mudanças importantíssimas no nosso esqueleto. O forame magno, que é aquele buraco onde a coluna encaixa no crânio, foi para o centro. A nossa coluna ganhou aquela curva em S, sabe? Para ajudar a absorver o impacto da caminhada. A bacia ficou mais larga para aguentar o peso do corpo. Até o jeito que o fêmur se conecta no quadril mudou. E o resultado disso tudo? Mãos livres. Livres para criar, para carregar coisas, para transformar o mundo. Certo, já entendemos como ficamos de pé. Agora, que tal a gente virar detetive do passado? Vamos dar uma olhada nas provas físicas, nas pistas que nossos parentes distantes deixaram para trás. O que será que os fósseis têm para nos contar? Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é, esquece aquela imagem da escadinha da evolução, um macaquinho virando homem. A nossa árvore genealógica é muito mais bagunçada. Parece mais um arbusto cheio de galhos. Como essa linha do tempo mostra, várias espécies diferentes de hominídeos, tipo os australopitecos e os primeiros do gênero Homo, viveram ao mesmo tempo, coexistiram, competiram, foi um mundo bem mais diverso. E agora, vamos conhecer uma verdadeira celebridade do mundo dos fósseis, um dos nossos parentes mais antigos já achados. Esse aqui é o crânio de um Sahelanthropus tchadensis. Ele viveu há incríveis 7 milhões de anos. Ele pode ser o fóssil que marca exatamente aquele momento em que a nossa linhagem se separou da linhagem dos chimpanzés. É muita história num crânio só. E por falar em celebridade, essa aqui é talvez a maior de todas, a verdadeira rockstar da evolução humana, a Lucy. Ela é uma Australopithecus afarensis, e a Lucy viveu há quase 4 milhões de anos. O mais incrível sobre ela? O cérebro dela era do tamanho do de um chimpanzé, mas os ossos dela provam, sem sombra de dúvida, que ela já andava retinha, em pé. Isso foi uma verdadeira bomba na ciência. Mostrou que a gente primeiro se levantou e só muito tempo depois é que nosso cérebro começou a crescer.
Ok, agora vamos avançar no tempo e focar no grande mistério, a origem da nossa própria espécie, o Homo sapiens. Como é que um pequeno grupo, lá da África, conseguiu se espalhar e povoar o planeta inteirinho? Durante muito tempo, a ciência ficou dividida entre duas grandes ideias. De um lado, o modelo multirregional. Imagina que a receita para fazer um Homo sapiens surgiu ao mesmo tempo em várias cozinhas diferentes, na África, na Ásia e na Europa. Do outro lado, tinha o modelo da origem africana recente, o famoso Aura-Véfrica. A ideia aqui é que a receita foi criada numa única cozinha, na África, e de lá, o prato pronto se espalhou pelo mundo todo, substituindo as outras receitas. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar a primeira ideia, a do modelo multirregional. Pensa num fluxo constante de genes, como se fossem rios conectando as populações da África, Europa e Ásia por mais de 1 milhão de anos. A ideia aqui é que essa troca constante fez com que o ser humano moderno evoluísse ao mesmo tempo em todos esses lugares. E já esse outro mapa mostra o modelo Out of Africa, uma origem única lá na África e, a partir daí, uma grande migração que foi povoando todos os outros continentes. A grande pergunta que ficou por décadas foi: e aí? Qual dos dois modelos é o correto? Bom, para resolver essa briga de uma vez por todas, a ciência recorreu a uma testemunha que, olha, não mente. Uma testemunha que todos nós carregamos dentro de cada uma das nossas células. Chegou a hora de ouvir o que o nosso próprio DNA tem a dizer. A estratégia dos cientistas foi genial. Eles usam marcadores genéticos que funcionam como sobrenomes. Pensa assim, o DNA mitocondrial é o sobrenome que passa de mãe para filha sem mudar. E o cromossomo Y é o sobrenome que passa de pai para filho. Seguindo esses sobrenomes para trás, eles conseguem refazer o caminho das nossas linhagens por milhares e milhares de anos. É como uma máquina do tempo genética. E o veredito do DNA foi claro, direto e inquestionável. Os estudos genéticos confirmaram o modelo Out of Africa. Ponto final. Isso quer dizer que todo ser humano vivo hoje, não importa onde mora, qual a cor da pele, todo mundo descende de uma única população africana que começou a sair do continente há apenas 60 mil anos. No fundo, no nosso DNA, somos todos africanos. Ok, se todo mundo tem essa origem tão comum e recente, o que isso significa para a gente hoje? O que essa jornada genética revela sobre a nossa diversidade? Será que a gente é tão diferente assim um do outro? E aqui vem um fato que talvez te surpreenda. A espécie humana inteira tem menos variação genética do que um grupo de chimpanzés que vive numa mesma floresta. É isso mesmo. Apesar de todas as nossas diferenças aparentes, no nosso código genético somos incrivelmente parecidos. Isso só reforça o quão próximos nós somos uns dos outros. E qual é a conclusão disso tudo? É simples e direta. O conceito de raça, do ponto de vista biológico, não existe para seres humanos. É uma construção social, não uma realidade da biologia. Por quê? Porque a nossa espécie é muito jovem. A maior parte da nossa variação genética acontece de pessoa para pessoa, e não entre grupos. Aquelas diferenças que a gente vê por fora, como a cor da pele, são só adaptações recentes ao clima de cada lugar. Não tem diferença genética suficiente para criar subespécies ou raças. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Daquele arbusto cheio de galhos, com várias espécies humanas diferentes vivendo ao mesmo tempo, hoje só sobrou a nossa. Somos os únicos sobreviventes. Entender esse nosso passado comum, essa nossa conexão biológica tão profunda, não é só curiosidade, é uma responsabilidade. Já que a gente sabe que, no fim das contas, somos uma única e grande família, a pergunta que fica é: o que a gente vai fazer com o nosso futuro compartilhado?